campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao livro Missionários da Luz, a vida no mundo espiritual, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso amado Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que tem acompanhado os nossos trabalhos. Continue assistindo todos os nossos programas, dando sempre uma curtida, né? E inscrevam-se, aquele que ainda não fez a sua escritura. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 10. Mas antes vamos lembrar da segunda parte do capítulo 9, né? Que o capítulo todo muita grandeza espiritual, muito ensinamento a respeito da mediunidade e fenômeno, que é o título, né? Onde o nosso querido Alexandre faz uma profunda explanação, nos deixa um alerta muito grande como trabalhadores de uma casa espírita, né? Do nosso compromisso assumido com a casa, com a tarefa e com a doutrina. Então, o que ele colocou ali, muito profundo, né? De uma profundidade, assim, nos chamando a atenção da nossa responsabilidade, com a nossa mediunidade, né? Tanto na casa espírita como fora dela, né? Porque o trabalho é constante da nossa mediunidade. Bom, o capítulo 10 é materialização, outro trabalho lindíssimo, né? Vamos lá. Hoje é a primeira parte, né? Em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado dos meus desejos. Nosso grupo, informou atencioso, não realiza trabalhos dessa espécie, mas não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleo de atividade dessa natureza. E porque revelasse minha profunda curiosidade científica, o orientador prosseguiu. Trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados. Mais um alerta, né? Presentes às reuniões destinadas a esse fim. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis. Olha o alerta que ele está dando, né? Para essa tarefa também. Sempre, né? O moral, né? Sempre a nossa atenção, o cuidado com o nosso corpo, com o nosso espírito, né? Aliás, não é só numa tarefa de materialização. É qualquer tarefa que nós formos atender na casa espírita. Nós temos que ter muita atenção no antes, né? Principalmente no antes da tarefa, né? Da nossa conduta, da nossa alimentação, tudo isso ele já explicou, né? E esse livro está dando esse alerta grandioso para nós. Mas vamos continuar, que está bem interessante. Sem qualquer prejuízo para o médium e assistente. Acontece, porém, que são muitos raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores do nosso plano. Vejam só, é uma equipe grande, né, para fazer a tarefa.
Compreendo, intervim, valendo-me de pequena pausa do generoso instrutor. Muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual. Vejam só, não adianta só ser médium, né? Não adianta só se dedicar a uma tarefa. Nós temos que estudar e muito toda a doutrina. As 5 obras, né, que nós necessitamos entrar dentro dela, afinco. O livro dos médiuns, principalmente, que nos orienta, que é o nosso roteiro, né, para a nossa mediunidade. O livro dos espíritos, que é o calabouço da doutrina, né. O evangelho nem se fala, né. O evangelho é diário. Chico Xavier dizia, né, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que o bom espírita trabalhador, né, ele teria obrigação de ler no mínimo 20 minutos do Livro dos Espíritos, todos os dias. Se dedicar a essa leitura. Olha só, 20 minutos, né, diários. E nem se fala no Evangelho, né? Na Gênesis, aquela maravilha, o céu e o inferno que nos elucida muita coisa também, né? Então é isso aí, né, meus amados? Tá aí a doutrina, tá aí essa beleza desses 5 livros, né? E todos eles, né, como André, né, com a sua tarefa, como Emmanuel, livros lindíssimos, né? Nós temos uma riqueza nós temos às nossas mãos, né, meus amados? É só parar e se dedicar. Mas vamos continuar, né? Certíssimo, exclamou o meu interlocutor benevolente, se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz da espiritualidade acesa para o caminho, mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões e daí os fracassos inevitáveis. Vejam só esse alerta, né? Porque depende só de nós, da nossa conduta, como ele fala aqui, do caráter, né? Olha só, da consciência. A consciência do trabalho mediúnico tem que ser infinita, né? Vamos lá. O orientador amigo continuou a série de esclarecimentos morais, belos e edificantes, e esperei ansioso o instante de observar esses serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Alexandre, delicado como sempre, obsequiou-me com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-se de atender minha curiosidade sadia e fui notificado de todas as medidas levadas a efeito. Na noite aprazada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial, onde teria lugar uma assembleia diferente. A reunião seria iniciada às 21 horas, mas com antecedência de 50 minutos, estávamos ambos ali na sala íntima, acolhedora e confortável, onde grande número de servidores do nosso plano iam e vinham. Vejam só, a corrente espiritual, né, sempre está aqui, ó, aqui 50 minutos antes, para preparar todo um ambiente. E nas casas espíritas, atualmente, é a mesma coisa, né? Então, imagina nós chegarmos atrasados, correndo para fazer uma tarefa. Qual é o nosso preparo? Então, vejam que responsabilidade nós temos. Eles estão a postos muito antes, já, né, movimentando toda aquela parte espiritual. E nós, qual é o nosso compromisso? Não é chegar em cima da hora, não. É chegarmos bem antes para preparar, né, o nosso organismo, tanto físico como espiritual, para fazer uma tarefa. É a responsabilidade. Os trabalhos eram subentendidos pelo irmão Calimério.
entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que, recebido carinhosamente por ele, assim se externou depois de apresentar-me. Venho aqui no propósito de atender no aprendizado do companheiro. André desejava inteirar-se quanto ao serviço de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. Olha que coisa linda, né? Alexandre, replicou Calimério, muito gentil, evidenciando extrema delicadeza de trato. A tarefa é de todos nós. Proporciona ao nosso amigo, novo amigo, todos os valores de que possamos dispor e desculpem-me se não posso assisti-lo pessoalmente. A supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo, todavia estejam à vontade. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, acentuou: observar para realizar é serviço divino. Olha só, observar para realizar é serviço divino. Por isso que nós temos que sempre estar atento, né, a toda a tarefa de uma casa espírita. Porque observando como os outros fazem, nós vamos aprendendo vamos fazendo a nossa parte, né? Demandamos respeitoso o interior doméstico. Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões, a que assistira a grande comunidade de sofredores à porta. Claro, era um trabalho diferenciado, né? A residência particular onde se efetuariam os trabalhos chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. Olha só que tarefa grandiosa, e tem que ter 20 metros, né? E ali, trabalhadores espirituais fazendo essa parte, como se fosse uma rede, né? Para cuidar, para não deixar interferir em nada, né? Que lindo, né? Percebendo minha estranheza, Alexandre explicou: aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas, por meio de fronteiras vibratórias. Eles fazem uma fronteira, que lindo, né? Cuidando os trabalhadores encarnados, vejam. Observando a extensão de cuidados postos em prática, perguntei: se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistentes? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza de minha interrogação, e respondeu: todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, nós, né, encarnados, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis. Aí sempre, né, o cuidado moral, a elevação moral, e principalmente numa tarefa grandiosa dessa, né? Porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores, absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas. Há obsediados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços com que não se compadece ainda o espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Olha o cuidado que eles têm que ter, né? Então, aqui considerei, não devem entrar as vítimas do vampirismo? A rigor, não deveriam entrar.
falou o instrutor sorrindo, mesmo porque há outros centros onde pode ser socorridos, mas algumas vezes a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambiente como esse. Eles são tolerantes, né, meus amados? Eles têm uma paciência com a gente, né? Tanto conosco encarnado, como as entidades desencarnadas menos, né? Menos, vamos dizer assim, eu não vou dizer imperfeitas, né? Menos conhecedora da verdade, que é isso que acontece quando um espírito não cresce, né? E após ligeira pausa acentuou. Por isso, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente, a homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Nesse ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações de sabedoria espiritual. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações. E quase sempre acorrem a elas com um raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado. Depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos. E ele ficou lá, né, bastante tempo ainda para terminar os ensinamentos que eles precisavam ainda ter, né? Que coisa linda, abençoada, nosso mestre. Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio por alguns instantes, intensifiquei as minhas observações. Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentava o ar ambiente. Em seus gestos rítmicos, semelhava-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Olha só, eles, né, limpando o recinto, né, magnetizando para que tudo desse certo. Que lindo, né? Atendendo ao meu espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu: não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos desse teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes no campo visual dos nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas a crostas e aos seus planos de sensações, mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Que maravilha, né? Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentaram em todas as direções. Minha curiosidade não tinha limites. Esses amigos, replicou meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. Olha que interessante, né? O ambiente para a materialização da entidade do plano invisível aos olhos do homem requer elevado teor de ozônio. E, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. Que profunda limpeza para um trabalho desse, hein? A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Muito interessante.
E depois de um gesto significativo acrescentou: o ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Vejam só, aqui ele se refere ao ectoplasma do médium, né? Para a gente esclarecer bem, tem um livro muito interessante do Peixotinho, né? Que fazia materialização lá com o Chico, que se chama Materializações Luminosas. E ali aparecem fotos no momento que o Peixotinho começa a se preparar para a materialização e vai saindo de todos os poros. Sai do nariz, da boca, dos ouvidos, parece uma nuvem branca, né? Que é o ectoplasma, que vai servir para a materialização. Vejam só aqui a preocupação deles cuidar tudo, né? Para que esse trabalho... E lá na época que se fazia isso também, né? Eles tinham todo o cuidado. A parte espiritual, claro, como a material também, né? E aqui dizia assim: são recursos da natureza, informou-me o instrutor solícito, que os operários do nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzido número de vibrações. Eles colhem materiais da natureza para fazer a asepsia do ambiente. Que lindo, né? E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntei. Sim, esclareceu Alexandre, paciente. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Veja que magnífico trabalho, né? Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram a sala, tomando os lugares que lhes eram habituais. Esclareceu-se entre os encarnados ligeira conversação. Estabeleceu-se, na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava por tênues fios de natureza magnética. Olha só que coisa bem abençoada, né? Sentindo minha insopitável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou. Alencar é orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo, que nos acolheu afetuosamente. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos, fixando meu instrutor em particular, porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. Que coisa fabulosa, né? Que linda essa lição. Estamos à sua disposição, acentuou Alexandre satisfeito. Tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade, conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa. Iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Uma limpeza, né, no aparelho mediúnico, no estômago, né? Todo aparelho gástrico, né? Veja que bem interessante, não pode ter nem nada de anormal na média que vai servir para a materialização. Não tive ensejo para interpelações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Ele, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar
colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium. Órgãos esses acusavam imediatamente novo ritmo de vibração. Aí já foi mudando, viu? Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar. Vamos ver. Trata-se de um plexo nervoso importante, também chamado de plexo celíaco, localizado no interior do abdômen e pertencente ao sistema neurovegetativo autônomo. Funcionaria como receptor e emissor de energias vitais. É na altura do estômago, esse plexo, de muita importância, não é só na mediunidade de materialização, em qualquer trabalho mediúnico. Tanto que tem pessoas que sentem acúmulo de ar nessa zona. Por isso, o cuidado que se tem na alimentação quando se vai fazer uma tarefa mediúnica. Qualquer tarefa mediúnica, né? Não pode comer demais. Os excessos também, né? Tem que ser todos eles modificados, se a gente acostuma, né? Se alimentar muito. Naquele dia da tarefa mediúnica, o bom seria fazer uma alimentação bem leve, né? Para que a gente colaborasse melhor com o trabalho. E nessa parte do plexo solar, como eles chamam, é fundamental, que é o estômago, né? Imagina o estômago cheio. Como é que faz, né, o trabalho? Vamos lá. Espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo e com espanto, observei que se acelerava o processo químico da digestão. Eles estavam fazendo um processo para limpar o estômago, né? As glândulas do estômago começaram a segregar psina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Quer dizer que limpando, né, o estômago. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com função definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos relacionados com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Olha que tarefa linda, né? O trabalho que eles fazem, né, num médium. Nós vamos parar por aqui. Muito interessante, né, essa colocação, e que serve, meus amados, de exemplo para nós, porque não é só na tarefa da materialização que eles fazem essa limpeza. Quando nós somos médiuns de cura, até para dar o passe, como é que nós vamos estar, né, saturados de alimento para dar o passe? Porque esse processo que está acontecendo aqui, claro que no passe é mais leve, né? Que nós vamos dar o passe, mas nós vamos dar a nossa energia junto com a energia da corrente espiritual. Vejam que compromisso nós, médiuns espíritas, temos com a espiritualidade. O compromisso de cuidarmos o nosso físico e também o nosso pensamento naquele dia do trabalho. Né? Olha só que profundidade. São grandes lições para nós que somos trabalhadores. E assim, encerramos essa primeira parte do capítulo 10, muito, né, muito profunda. Agradeço. Continue acessando o nosso canal, assistindo, né, os nossos trabalhos de reflexões todas as manhãs.
as nossas palestras todas as noites, né? Fim de semana, os nossos trabalhos grandiosos. E que Deus, com a sua infinita misericórdia, continue abençoando a nossa tarefa mediúnica, para seguirmos retos no compromisso da nossa mediunidade com o Cristo. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, meus amados. Um grande abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site